Deus já... Quem encontrou Neemias, capítulo de número 3, verso de número 29, diz um amém pentecostal. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos num estudo sobre as 12 portas proféticas de Jerusalém e hoje nós vamos restaurar a 9ª porta. Olha, já falamos sobre 8 portas. Nós estivemos aqui na última quarta-feira falando sobre a porta dos cavalos, é isso? Estivemos aqui na quarta-feira passada e foi uma bênção. Foi uma bênção. Para você, querido, que não conseguiu estar aqui nas quartas-feiras que passaram, o irmão Antônio, ele posta no grupo da igreja lá, e posta no YouTube todas as mensagens. Então, para você que não conseguiu participar, entra lá, participe das mensagens, ouça as mensagens. É de grande valia para a tua vida, é de grande valia para você. Eu aconselho os irmãos assim a fazer. Irmão Sebastião, eu confundo. Irmão Sebastião, aqui, presbítero irmão Sebastião. Tá aqui. É um problema sério esse negócio. A idade é? Ah, é? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a porta oriental. Eu quero pedir a atenção da igreja. Você está liberado para dar glória a Deus, tá? Olha aí, ó. Viu como é que é? Então, você está liberado para dar glória a Deus. William, que Deus abençoe sua vida, viu? O William também está conosco. Veio junto com a caravana do Riacho. Glória! Ai, Jesus, agora. Isso é isso. Irmãos, Neemias capítulo número 3, versículo número 29. Vamos à palavra do Senhor, que diz assim: Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Fale conosco através da sua palavra, porque estamos aqui para ouvir a tua voz. Onde houver um coração sedento, que seja saciado, Senhor. Onde houver uma necessidade, que a tua palavra alcance nessa noite. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Aleluia. Queridos, nós estamos hoje na 9ª porta a ser restaurada, e é uma das portas que eu acho fenomenal. Eu acho, não tem, é claro, quando nós chegarmos na 12ª porta, que nós vamos falar sobre ela, a gente vai entender que é um conjunto. A restauração das 12 portas é um conjunto a qual Deus se revela a nós diante da necessidade que nós precisamos restaurar em nossa vida. Aquilo que na nossa vida precisa ser restaurado, edificado, melhorado. A gente vai perceber isso na última porta, na 12ª porta. A gente vai perceber que tudo se encaixa, que tudo se fecha. Mas hoje nós vamos falar sobre uma porta que ela é uma porta profética, escatológica, é uma porta a qual a gente se identifica, e há uma necessidade em nós de restaurarmos essa porta, que é a porta oriental. Hoje existe em Jerusalém 8 portas. 8 portas. E a restante, pastor, as restantes foram canceladas, anuladas, não fizeram, na muralha nova feita pelos otomanos 1200 anos depois de Cristo, essa porta, essas portas, algumas portas, elas foram tiradas. Mas hoje nós vamos falar sobre a porta oriental, que tem uma particularidade. Essa porta oriental é uma porta que dava acesso direto ao templo. Quando se entrava por essa porta, você chegava diante do templo, para a qual os judeus entravam para adorar a Deus. Era um lugar que dava, era a porta que era caminho para o lugar santo, o Kadosh Kadoshim, lugar santo dos santos, onde os judeus, nas 3 festas principais dos judeus, se reuniam para ali adorar o nome do Senhor.
quem ia prestar culto a Deus, o acesso mais fácil ou mais rápido era através da porta oriental, ou porta dourada, conhecido também como porta dourada. Quando nós olhamos para essa porta, nós vemos que há um contexto escatológico muito forte aí, que ao decorrer da mensagem você vai descobrir. No ano 70, na era cristã, depois de Cristo, o rei Tito destruiu a cidade e derrubou seus muros. No ano 70 depois de Cristo, houve um massacre em Jerusalém. O rei Tito invadiu, e segundo alguns historiadores, diz que o massacre foi tão grande, tão grande, tão grande, que quando os romanos invadiram, eles mataram os judeus, seja velho, seja menino, seja criança, seja novo, não independia a idade, não independia o gênero, eles mataram a todos. Alguns historiadores dizem que o massacre foi tão grande, que eles pegavam as mulheres que estavam gestantes, abriam a sua barriga, tiravam a criança e colocavam raposas e gatos dentro da barriga vivos e costuravam. Tal era a crueldade. As crianças que estavam sendo amamentadas, crianças de colo, os soldados jogavam para cima e espetavam as crianças em suas lanças. O massacre foi indizível. É aí que então se cumpre a palavra de Jesus, pela sua boca, escrita por Mateus, no capítulo de número 24, no verso número 1 e 2, que diz que não ficará nesta cidade ou nesse templo pedra sobre pedra. Por quê? Porque depois da invasão, os invasores romanos, governados por Tito, tacaram fogo na cidade para extrair o ouro que estava no templo, para tirar a prata que estava nas paredes. E eles então destruíram, derrubaram, queimaram a cidade. No ano 1200 da era cristã, Jerusalém foi invadida e foi tomada dos romanos por Saladino, que era um sultão árabe. Ele invade Jerusalém no ano 1200 depois de Cristo e reconstrói Jerusalém, reconstrói os muros. E quando ele reconstrói os muros, ele anula algumas portas, inclusive a porta oriental. Porque o sultão árabe Saladino, ele sabia qual era a importância dessa porta oriental, qual era a promessa falada pelos profetas sobre essa porta oriental. Ele então manda fechar a porta, manda não, ele mesmo, segundo a história, fecha essa porta, lacra essa porta. E quando ele fecha a porta, lacra a porta, era uma porta de 2 arcos, uma porta muito larga. Ele fecha a porta, ele embatuma a porta, reboca a porta. E quando ele fecha a porta, a massa que ele coloca, quando o sol bate nessa porta, ela se torna em cor de ouro. Por essa razão que hoje ela é conhecida também como a porta dourada. Em algumas versões é porta oriental, em outras versões é porta dourada, é a mesma porta, por razão de que o sol bate nela e ela reflete como ouro. Essa porta, ela está de frente para o Monte das Oliveiras. E quando o Saladino então lacra a porta, como se não bastasse, sabendo da promessa sobre essa porta de que o rei, quando retornasse a Jerusalém, ele entraria por essa porta. Eles fizeram então um cemitério na frente da porta, do lado de fora da muralha. Eles fizeram um cemitério. Se você der um Google hoje, colocando lá porta oriental ou porta dourada, vai aparecer uma foto que tiraram do Monte das Oliveiras visando a porta. Você vai ver um vale que divide a cidade do Monte das Oliveiras, e na frente da porta você vai ver uma cerca mediana. Bem de frente para a porta você vai ver um cemitério.
eles colocaram um cemitério na frente da porta. E não foi por acaso, foi por propósito. Por quê? Porque Saladino, sabendo do costume judaico, ele sabe que todo judeu não pisa aonde tem cadáver. Por essa razão, essa porta está de frente, esse cemitério está de frente para a porta oriental. Como se não bastasse ele lacrar a porta, para que não houvesse possibilidade de um judeu se denominando o Messias, ou o próprio Messias, entrar pela porta. Eles colocaram também um cemitério na frente da porta, colocando então de fato a impossibilidade de um judeu passar por ali. Muito bem, nós vemos que a historicidade bíblica, nós vemos que a palavra do Senhor tem uma promessa sobre essa porta, que Jesus, ele entra pela porta oriental. Jesus, quando ele esteve na terra, no seu ministério terreno, ele passou por essa porta. Em que tempo e quando que ele passou por essa porta? Perceba a história bíblica. Jesus viaja da Galileia a Jerusalém, e ele faz um percurso de 140 quilômetros. E os 140 quilômetros que Jesus faz da Galileia até Jerusalém demorou-se muitos dias, muitos meses. Por quê? Porque o judeu naquele tempo, Jesus, ele era pobre. Jesus era pobre, Jesus não era rico. Jesus nasceu na Galileia, filho de José e Maria. Jesus era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele nasceu numa manjedoura. E a palavra do Senhor diz assim, que ele não tinha lugar de reclinar a cabeça. Mas ele tinha casa em Cafarnaum, tinha, mas não morava. Ele passava pela casa. Então Jesus, ele era pobre. Agora sim, quando a gente fala a palavra pobre, não está dizendo que Jesus era relaxado, porque pobreza não é sinônimo de relaxo. Jesus era pobre, mas gostava de coisa boa. Jesus era pobre, mas gostava do melhor. E Jesus, então, vindo de uma família simples, ele sai da Galileia dos gentios e vai até Jerusalém na sua última viagem, subindo a Jerusalém. E quando ele vai na sua última viagem, nesses 140 quilômetros, ele se demora para chegar. Por quê? Porque o judeu, ele não poderia caminhar como queria. Como, por exemplo, no sabate judaico, na sexta-feira, a partir das 6 horas, o judeu tinha um número específico de passos a ser dado. Por quê? Porque todo mundo sabe que no costume judaico, no sabate, não se pode trabalhar. Esse sábado, esse dia, ele é reservado ao Senhor. Então, ao pôr do sol, o judeu não trabalha. E Jesus, então, junto com os seus discípulos, eles seguiam a lei. Porque Jesus não veio para abolir, Jesus veio para fazer cumprir. É claro que eu não quero entrar nesse mérito para dizer o porquê que hoje nós não guardamos o sábado. Eu não quero entrar nesse mérito, que não é a porta que nós vamos edificar. Mas quando chegava na sexta-feira, a partir das 6 horas, a viagem tinha que ser limitada, porque o judeu não dava passos quantos queria no sábado. Ele tinha um número específico de passos dados no dia. Então, quando ele dava um número de passos, ele tinha que parar e descansar. Por essa razão que a viagem de Jesus a pé demorou para chegar em Jerusalém. Mas quando Jesus foi subindo a Jerusalém, quando Jesus, com destino a Jerusalém, ele foi realizando, exercendo o seu ministério e realizando alguns milagres. Como, por exemplo, nessa mesma viagem ele entra em Jericó e cura Bartimeu cego. Na mesma viagem ele dorme na casa de Zaqueu, e na saída da cidade da casa de Zaqueu ele cura 2 cegos. Na mesma viagem ele encontra um jovem rico, oferece o evangelho, e o jovem rico não quis abrir mão daquilo que tinha. Na mesma viagem, ele encontra uma mulher de Zebedeu, mãe de algum dos seus discípulos, que ela faz um pedido a Jesus, dizendo: Senhor, tem como, Senhor, o Senhor colocar quando chegar no teu reino, os meus filhos, um na sua direita e outro na sua esquerda? Os outros discípulos não me importa onde eles vão ficar, tanto que o meu filho, os meus 2 filhos ficam na direita, um na esquerda. Olha que abusada. Nessa mesma viagem, Jesus encontra a mulher de Zebedeu, que lhe faz esse pedido. E Jesus, na mesma viagem, vai a Betânia, ressuscita Lázaro. Depois que ele ressuscita Lázaro, ele vai
para um lugar, para uma aldeia conhecida como Betfagé, que significa lugar de figos. Em Betfagé, ele pede para os seus discípulos ir a Jerusalém e separar para ele um jumentinho. Os discípulos vão a Jerusalém, e quando ele chega para o lado de fora da cidade, tem um jumentinho amarrado. E a história diz que nunca alguém usou aquele jumentinho como cavalgadura, ou seja, o jumentinho era 0 quilômetro, 0 bala. Os discípulos pegam o jumentinho e o dono do jumentinho fala: por que vocês vão levar o jumento? Aí os discípulos falam assim: porque o mestre precisa dele. Eles levam o jumentinho até Jesus. Jesus pega o jumentinho, eles preparam o jumentinho, jogando algumas capas em cima do jumento. Jesus sobe no jumentinho. A história bíblica diz que Jesus desce o Monte das Oliveiras com o jumentinho, sobe o vale que divide a porta do monte e entra pela porta oriental. Agora aqui fica bom. Por quê? Porque todo mundo conhece a história. Quando Jesus passa com o jumentinho, tem um corredor humano de pessoas de um lado e de outro, que eles estavam fazendo o quê? Cantando: Hosana, 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 lá vem o rei. Só que o que é interessante é que quem tinha capa jogava no chão, sim ou não? E o texto diz assim: e lançaram sobre o caminho capa e também folhas de palmeiras no chão. Aí eu fiquei pensando, por que quando Jesus entrou pela porta oriental, no corredor humano, lançaram capa e também lançaram folhas de palmeiras? Por quê? Porque quem tinha capa lançava, tirava a capa e lançava no chão para Jesus passar. E quem não tinha capa olhava e falava assim: como é que eu vou fazer? Não tenho capa. Como é que eu vou fazer? Não tenho capa. Aí olhou para uma palmeira e falou: se eu não tenho capa, eu vou pegar galho de palmeira, mas sem adorar eu não fico. Eu não tenho capa, mas eu vou pegar galho de palmeira, porque sem adorar eu não fico. Todo aquele que valoriza quando Jesus está passando, se ele não tem capa, ele arruma galho de palmeira para adorar, mas sem adorar ele não fica. Ei, não tem desculpa pro crente não dar glória. Se não tem capa, tem folha de palmeira, mas de boca fechada que vê Jesus passando, não fica. Talvez você venha nesse culto de ensino sem motivo para adorar, sem força para adorar, sem ânimo para adorar. Não tem capa para lançar, mas Jesus está dizendo: se não tem capa, tem folha. Busque a folha se não tem capa. Ignore a dor, ignore o sofrimento, ignore a situação, mas não ignore a adoração, porque o rei merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E clamavam em alta voz, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus passa pelo Monte das Oliveiras montado no jumentinho. A última vez que ele entrou, porque a vez que ele sairia seria para o Monte das Oliveiras para ser julgado, para ser morto. Jesus então volta a caminho do Monte das Oliveiras. Atos capítulo de número 1, verso do número 10 e 11 diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Jesus entrou no jumentinho e voltou.
foi crucificado e morto no Monte das Oliveiras. Os galileus então presenciam Jesus dizendo as suas últimas palavras, e a nuvem o encobriu, o recebeu. Anjos então dizem: por que vocês estão assim entristecidos? Há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa. O mesmo, não outro, o mesmo, não outro, o mesmo Jesus que tu viste subir nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte, nessa mesma cidade, um dia ele vai e volta. Quem crê na promessa, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Jesus vai e volta. Levante o mirando, orebaia, propando orabaço, aleluia, aleluia. A promessa para nós é que Jesus irá voltar e todo olho o verá descendo no Monte das Oliveiras, como diz a palavra do Senhor. Assim como vocês viram ele subir, também seus olhos verão ele descendo. Restaurar a porta oriental é aguardar o retorno da glória do Rei. Perceba isso aqui, primeiro ponto. Restaurar a porta oriental é se preparar para o retorno da glória de Deus. Oh, glória! Ezequiel profetizou sobre a volta de Jesus com muitos detalhes. Ezequiel profetizou, como por exemplo Ezequiel capítulo de número 43. Ezequiel capítulo de número 43, a partir do verso de número 1. Ezequiel 43, a partir do verso de número 1. Ezequiel profetizando sobre a volta do rei. Eu quero fazer uma leitura um tanto quanto extensa. Eu vou ler até o verso número 9. Por quê? Porque primeiro que a Bíblia é uma delícia. Amém. E segundo que mensagem sem Bíblia pode ser qualquer coisa menos mensagem. Então a gente precisa de base bíblica para poder ministrar a palavra, para que você possa entender. Nós estamos falando o quê? Restaurar a porta é aguardar o retorno do rei. Ezequiel, capítulo de número 43, verso de número 1. Glória a Deus. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Diz: então o homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente, caminho do Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. Da onde? Do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Aleluia. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. Aleluia. Verso 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Aleluia. O Espírito me levantou e me levou ao lado interior. E eis que a glória do
estava selada, fechada, e para que judeu não entrasse, eles colocaram na frente da porta o quê? Um cemitério, porque judeu não pisa em cadáveres. Se ele pisar, ele se torna imundo. Agora veja o verso número 9. Agora, está falando do dia de hoje. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Ou seja, coloque o que quiser colocar na frente da porta. Vai chegar um dia, levante, me amo, levaia. Vai chegar um dia que não vai ter pecado, não vai ter abominação, não vai ter cemitério, não vai ter cadáver, não vai ter porta fechada que vai impedir o retorno do rei. Quem crê na palavra profética nessa noite do retorno do rei, erga a voz para adorar. Eu creio no retorno do rei, eu creio no retorno do rei. Agora presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso, presta atenção nisso. É restaurar a porta para o retorno da glória. É restaurar a porta para o retorno da glória. No verso número 9 ele diz assim: e agora lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis. Lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis. Por que isso? Porque restaurar a porta oriental na nossa vida é abrir caminho para a glória voltar. Glória! É abrir caminho para a glória entrar. Mas não me explique. Não, o que eu quero dizer é simples, direto e reto. Quais são os cadáveres que estão impedindo Jesus de entrar aí dentro? Quais são as abominações que estão impedindo Jesus passar por aí? Eu tenho uma palavra para quem veio ouvir palavra de Deus. Hoje é o dia de nós tirarmos de nós as abominações para o rei passar, as imundícias para o rei passar, os pecados para o rei passar. Hoje Deus vai vender a terra se preciso for. Hoje Deus vai matar se preciso for, para que ele possa entrar de novo pela porta, para que a glória possa encher a casa novamente, para que a glória possa voltar o coração novamente. Hoje é o dia de restaurar a porta da adoração e da glória. Aleluia! Lance fora as suas abominações. Lance fora as suas abominações, para que eu possa entrar. Não adianta ter porta se tem abominação na frente. Não adianta ter porta se tem cadáver na frente. Aleluia! Apóstolo Paulo falou assim: Senhor, como eu posso, se eu me relivre do corpo dessa morte? Senhor, eu matei meu velho homem, mas eu carrego ele comigo como sentença. Senhor, me livra disso, porque tem gente assim, tem gente que está na igreja, exerce ministério, tem credencial, carteirinha de membro, toma a Santa Ceia, mas ele carrega alguns cadáveres contigo, ele anda arrastando alguns cadáveres contigo. Mas hoje nós viemos aqui para restaurar a porta para o retorno da glória. Aquilo que impede a gente de adorar, a gente vai lançar fora. Aquilo que impede a gente de ter liberdade para entrar no lugar santo, a gente vai lançar fora. Hoje é o dia de você abrir mão do velho homem. Hoje é o dia de você abrir mão do pecado. Hoje é o dia de você
mas com o cemitério que eu coloquei na frente, a glória não volta. O inferno diz: por mais que tenha promessa, mas por causa dos cadáveres na frente, a glória não retorna. Até hoje, porque nós viemos nesse culto que ensina essa quarta-feira na Desça da Fé, nós viemos para restaurar a porta da promessa de Deus na nossa vida. A porta da promessa de Deus na nossa vida. Hoje é o dia da gente abrir mão de tudo para que a glória retorne, porque o que importa para nós não é aquilo que carrego, não é aquilo que tenho. O que importa para nós é a glória de Deus sendo manifesta. Eu quero ser cheio da glória, eu quero ser cheio da glória, eu quero ser cheio da glória, eu quero ser cheio da glória. Eu estou sentindo que a glória de Deus está descendo nesse ambiente de oração. Eu estou sentindo que a glória de Deus já está enchendo os corações. Eu estou sentindo que gente já está abrindo caminho para a glória passar. Eu estou sentindo que tem gente dando liberdade para a glória entrar. Eu estou sentindo que a glória está descendo. Só quem anseia pela glória levanta a mão lá em cima. Só quem tem desejo por essa glória levanta a mão lá em cima e diga: eu faço tudo para que a glória retorne. Eu faço tudo para que a glória retorne. Venha, venha dessa glória, dessa glória, dessa glória, dessa glória de Deus. Levante-me, glória. Deixa a glória te encher, deixa a glória te tomar, deixa. Não tem abominação, não tem cadáver, não tem pecado. Nada vai impedir a glória de encher você. Seja cheio da glória. E habitarei no meio deles para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Vai chegar um dia que nós não vamos ter mais só um relampejo do que a glória. Vai ter um dia que nós não vamos beber só sobre porção de glória. Vai ter um dia que a glória vai encher a nossa vida. Vai ter um dia que a glória vai encher a nossa alma. Vai ter um dia que o nosso passo vai ser de glória em glória. Vai ter um dia que nós vamos viver imergidos na glória, porque a promessa de Deus é: e habitarei no meio deles para sempre. Quem crê nisso, quem vive por isso, quem acredita nisso, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e adore o nome do Senhor, porque tem uma glória prometida para nós. Glória que o homem não tira, glória que o pecado não tira, glória que o fofoqueiro não tira, glória que a crise não tira, glória que governos humanos não tira. Essa glória prometida e vai durar para sempre. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Ezequiel capítulo de número 44, verso de número 1. Fala sobre essa porta que está fechada. É uma porta que hoje está selada. Ezequiel 44, verso de número 1, ele diz: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. É interessante que
Para todo mundo que conhece a história judaica, sabem que o judeu ortodoxo, eles oram naquele muro das lamentações, clamando para o retorno do Messias, ou a vinda do Messias, porque eles não creram em Jesus quando veio. Jesus dizendo: eu vim para os meus, mas os meus não receberam, não me receberam. Então, os judeus oram para que o Messias venha, e Jesus, então, ele vai tratar com o povo de Israel, com a nação de Israel, quando acabar a dispensação da graça. Presta atenção. Nós sabemos que em dispensação existem 7 dispensações: dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça. Agora nós estamos vivendo é a dispensação do milênio. Quando acabar a dispensação da graça, Deus vai tratar com Israel. Jesus vai voltar colocando fim na dispensação da graça. Vai arrebatar a igreja, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ô glória! Aleluia! 2 entendeu? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, verso número 10 diz: e para aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso está falando de grande tribulação. Ou seja, a dispensação da graça encerra quando Jesus arrebatar a igreja. Depois disso, inicia a dispensação do milênio. Quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, Deus estará aqui embaixo tratando com Israel. Vai se levantar o anticristo, vai oprimir o povo de Israel, e o povo de Israel, diante da opressão, vai clamar a Deus, vai rogar a Deus por misericórdia e por socorro. Zacarias escreve no capítulo de número 13, Zacarias capítulo de número 13, no verso de número 8 e no verso de número 9. Zacarias diz assim, ó: em toda a terra, isso aqui fala do clamor de Israel, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome diante da provação, ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, diante da grande tribulação, da opressão, Israel vai clamar, Israel vai rogar a Deus, e Deus vai olhar e vai dizer: esse é meu povo. E eles vão reconhecer dizendo: e esse é o nosso Senhor. Aleluia! Naquele dia haverá então um crer dos judeus. Jesus então torna o seu plano em ação. Zacarias capítulo de número 12, o verso de número 10 diz, Zacarias 12, verso de número 10 e 11 diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, para Jesus. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles reconhecendo e chorando por Jesus. No verso número 11: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Ou seja, haverá um reconhecimento no que diz o povo de Israel para com o Messias. Aí então Jesus desce ao findar das bodas do Cordeiro. Jesus desce para trazer justiça para o seu povo. E quando Jesus desce para trazer justiça para o seu povo,
Jesus desce exatamente do lugar aonde subiu, aonde os galileus olharam Jesus subindo. Segundo a Bíblia, profetizado por Zacarias, é aonde Jesus vai descer. Acreditam não? Abra Zacarias, capítulo de número 14, verso de número 3. Zacarias, capítulo de número 14, verso de número 3, verso de número 4 e verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias 14, 3, 4, 5. Diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus... Aleluia! E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. Glória! Agora o que é interessante é isso aqui, que segundo a história bíblica, Jesus vai descer como subiu, no monte das oliveiras. Só que os otomanos, sabendo disso, a gente viu aqui, que eles lacraram a porta, e diante da porta eles colocaram o quê? Um cemitério. O judeu não pode pisar no cemitério. É claro que Jesus não ia pisar por ele. Aí, segundo a profecia de Zacarias, Jesus vai descer no monte das oliveiras. Só que o texto é específico dizendo assim: ele vai colocar o pé. Quando ele colocar o pé no monte das oliveiras, a glória que está nele vai fender o vale. Vai fender o vale. Vai abrir o cemitério ao meio.
pastor dessa casa. Todas as portas fechadas na nossa vida não é sinônimo de derrota e nem de desistência. Quando a porta na nossa vida se fecha, é sinal de que Jesus está vindo para abrir essa porta. Sinônimo de porta fechada na nossa vida não é sinônimo de desistência, não é sinônimo ou motivação para parar, para desistir, para desviar, para largar o ministério, não. Se lacraram a porta, embetumaram a porta, colocaram o cemitério na frente da porta, o problema é de quem fez o serviço, quer vender o trabalho, porque Jesus diz assim: quando eu botar o pé, talvez encerraram, talvez fecharam a porta, talvez colocaram imundícias na frente dessa porta, para que Jesus não entrasse. Mas hoje eu quero profetizar para quem veio receber essa palavra. Eu quero profetizar: Jesus está descendo com glória nessa casa, e está botando o pé no teu problema, está botando o pé hoje, e a glória que Ele carrega, a glória que Ele carrega, junto dos santos que estão com Ele, a glória que Ele carrega, junto dos santos que estão com Ele, vai fazer essa porta se abrir, e a glória vai inundar a tua vida, vai inundar a tua casa, vai inundar teu ministério, vai inundar teus sonhos. Receba a glória de Abel é morto por Caim, seu irmão. E quando ele é morto, Deus vai falar com ele dizendo: o que é do seu irmão? Ele falou: não estou guardando do meu irmão? Por que eu precisaria saber dele? Deus, então, sabendo do homicídio de Caim, segundo a Bíblia, no capítulo número 4 do Gênesis, a partir do verso número 13, ele se afasta da presença de Deus e vai embora. E quando ele está saindo da presença de Deus, ele diz assim: eu vou andar porque sei que não andarei muito, porque alguém vai me encontrar e logo vai me matar. Deus então faz uma promessa a ele, e dizendo: quem tocar em Caim
7 vezes será amaldiçoado. Aleluia. Quem tocar em Caim, eu vou derramar ira sobre ele. No verso de número 16, do capítulo de número 4 do Gênesis, a história diz que Caim, sem saber para onde ir, e ele, pela boca do seu pai, sabendo como era o jardim do Éden, o seu pai dizendo, quando criança, contando histórias para ele do Éden, ele dizia: ei filho, lá no Éden era bom demais. Jesus, ao cair da tarde, ia nos fazer uma visita. Chegava na nossa casa, nos assentávamos, conversávamos. Ele falava coisas do céu e desfrutava conosco as coisas do jardim. A gente conversava todo dia. Abel e Caim atento à conversa de seu pai. Aleluia. E Adão dizendo: meu filho, no meio do jardim tinha uma árvore, conhecido como árvore da vida, e tinha um caminho que dava para o oriente do jardim. E nesse caminho do oriente tinha uma porta, e essa porta era a porta da esperança. Jesus, ao cair da tarde, vinha pelo caminho que dava na árvore da vida, vinha do oriente para ter conosco aqui. Era o caminho que Deus fazia, era o caminho que Deus fazia para chegar até nós. E Caim, ouvindo aquilo, quando Deus falou para ele que ele tinha matado seu irmão, ele falou assim: para mim não tem mais perdão, eu vou embora, que logo alguém vai me matar. Deus falou para ele: não, ninguém vai tocar em você, você está protegido. E quando ele viu que Deus ainda lhe deu esperança, ele, constrangido, a história bíblica nos diz que ele foi para um lugar onde, pela boca do seu pai, ele ouviu que tinha esperança, porque o seu pai dizendo era o caminho do rei, era o caminho por onde o rei passava. Oh, aleluia. Era por onde o rei passava, era por onde o rei passava. Aí Caim falando: já que eu perdi meu irmão, matei meu irmão, já que eu não tenho mais o carinho do pai, o carinho da mãe, já que eu fui ignorado por todos, já que eu saí da presença de Deus, eu preciso retornar a ter esperança. Eu posso ir longe, mas eu quero estar próximo da onde o rei passa. Aí no verso de número 16 do capítulo de número 4, Gênesis diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ele sabia exatamente aonde ir. Eu vou para o Oriente, porque é por lá para onde Deus passa. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, eu encerro agora com essa palavra. Talvez você está aqui nessa noite desorientado, precisando de esperança, precisando de auxílio, precisando que Jesus passe. Eu te dou o endereço hoje. Fique perto da porta, porque é o caminho por onde ele vai passar. Fique perto da porta, porque é o caminho por onde ele vai entrar. Se alguém crê nessa palavra, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Esteja perto do caminho que Deus vai passar, que Deus vai passar, que Deus vai passar. Oh, aleluia. Tô sentindo de falar, tô sentindo de falar. Tem esperança para você. É só você estar no lugar certo. Tem esperança para você. É só você orar no lugar certo. Tem esperança para você. É só você estar no endereço certo. Irmão, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tudo cooperou para você não vir, mas você conseguiu subir no altar da adoração. A palavra do Senhor diz assim: que todos aqueles que aqui dobrarem o seu joelho e clamaram ao Senhor, seja qual for a necessidade, o Senhor do céu ouve e os atende. Nós estamos nesse lugar de oração. A palavra do Senhor diz assim: quando tem coisa ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Quando a palavra diz que está no meio, é porque ele conhece, é porque ele sabe a necessidade do seu povo. Nós estamos aqui ao lado da porta onde Jesus vai passar, e nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para que agora entre, para que agora tome a casa, para que agora tome a nossa família, para que agora tome a nossa vida. Então, se isso é verdade,
Talvez você não consiga arrancar esse trauma, talvez você não consiga arrancar esse pecado, talvez você não consiga quebrar essas cadeias, mas tem uma glória sendo manifesta aqui nessa noite, que vai quebrar a cadeia, vai arrancar o cadáver, vai arrancar a imundícia, vai quebrar o arco e cortar a lança. Esse homem tem uma glória descendo aqui, que vai fazer essa porta abrir, para que a glória de Deus entre na tua vida novamente. Aleluia, 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 é hoje o dia que a glória de Deus inunda a nossa vida. É hoje o dia que você é completado por essa glória, cheio dessa glória. Só quem está disposto nessa noite a dar lugar para a glória de Deus. Só quem está disposto nessa noite a dar lugar para a glória de Deus. Até hoje, quem completou você foi a dúvida, foi o medo, foi o trauma, foi a limitação, foi o pecado, foi as abominações. Mas hoje nós estamos dispostos a dar lugar para a glória que vai inundar a nossa vida. Só aqueles que querem o novo de Deus, só aqueles que querem algo novo de Deus na sua vida, aqueles que querem ser inundados por essa glória, eu quero te convidar a você levantar a mão direita para o céu. Levanta a mão direita. Só os que querem a glória, só os que querem a glória. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só os que querem a glória, só os que querem a glória. Isso. Agora comece a clamar por essa glória. Comece a clamar por essa glória. Comece a clamar por essa glória. Só aqueles nessa noite que estão dispostos a viver todos
pela vida dos irmãos nessa noite.